Guerra é guerra. Meus amigos, vocês acertaram em cheio. Putin recusou o encontro com Zelensky lá em Istambul, na Turquia. Enquanto ele estava preocupado aqui com esse encontro na Turquia, o exército ucraniano fazia avanços no norte de Toretsk, nessa localidade aqui. Teve uma troca de posições bem interessante que aconteceu. Aqui em rosa temos os avanços russos, em amarelo temos os avanços ucranianos. A batalha está acontecendo exatamente agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Está rolando essa batalha, está rolando a força ucraniana tentando avançar e ganhar esses territórios de árvores aqui. Eu tenho informações que o exército ucraniano já conseguiu chegar, mas para não cometer o mesmo erro que os russos fazem de falar que a zona cinza já foi conquistada, eu vou aguardar e trazer as informações corretas para você nos próximos dias, perfeito? Então aqui, o que aconteceu, né? O exército ucraniano já tinha cortado uma flecha russa que se estendia. Então os russos eles já estavam bem avançados, bem aqui, e o exército ucraniano conseguiu fazer um avanço aqui e cortar essa flecha russa pelos dois lados. Pelos dois lados, o exército russo teve e foi obrigado a recuar, voltar a tudo. O exército ucraniano aproveita esse recuo que eles fizeram, continua o ataque. O ataque não parou, eles continuaram buscando esse pessoal que estava fragilizado, né, e fazendo esse recuo dessa flecha. Então os russos, né, fragilizados nesse local aqui, tiveram que entrar numa guerra de guerrilha. Então eles tiveram que entrar definitivamente dentro da cidade e ficar segurando as posições. Eu até pintei de cor errada aqui, ó. Eles tiveram que segurar essas posições. Não foi o suficiente. Eles foram tentando, vindo segurar aqui, rolou recuo, tentaram segurar aqui na zona de árvore. Até o presente momento, eu sei de forças ucranianas que estão enfrentando aqui, estão dentro disso daqui. E provavelmente vai ter e vai estar rolando guerras e confrontos diretos nessa localidade das árvores, perfeito? E enquanto isso, o exército ucraniano vai tentando fazer o avanço e quebrar totalmente essa zona. Então foi interessante, só que o exército russo também aproveita essa oportunidade desse avanço, né, na flecha aqui, e ao foco que o exército ucraniano estava fazendo em descer, fazer os russos descerem a posição dele e voltar para onde o exército ucraniano já tinha chegado, voltar para aqui, ó, para essa guerra de guerrilha. Os exércitos russos já estavam aqui e eles foram lá e começaram a reforçar o ataque, mandando o pessoal aqui para baixo. E o exército russo aproveita isso daqui, faz um avanço, ganha essa linha de árvores. Perceba isso aqui, ó. É uma linha de árvores, não é o campo inteiro, é apenas essa linha de árvores aqui. Tem algumas trincheiras aqui e tudo mais, mas ela vem até aqui e volta e vai até a metade. Nessa localidade, o confronto está sendo direto, tanto do exército ucraniano quanto do exército russo. O exército ucraniano vem atacando por ali, na esquerda nossa aqui, vem fazendo ataques aqui, e o exército russo tem apenas essa frente de batalha. Os ataques estão sendo bem, mas bem desgastante mesmo, tanto para o exército russo quanto para o exército ucraniano. O exército russo está fazendo bombardeios bem longes mesmo na retaguarda ucraniana, então eles estão conseguindo atingir várias posições na retaguarda para tentar manter esse avanço e eventualmente expandir, porque o negócio está ainda bem pequeno aqui. E aí, enquanto isso, aproveitando também, olha, vai vendo isso aqui, aproveitaram que eles fizeram isso daqui, o exército ucraniano vai e ganha um outro território que eles tinham perdido por conta daquele cessar-fogo da Páscoa. Foi esse local aqui em amarelo. O exército ucraniano aproveita e consegue chegar bem longe mesmo. Isso aqui foi impressionante. Eu sei que as tropas ucranianas conseguiram chegar até um pouquinho mais longe, mas a consolidação ainda das posições está sendo bem complicada para o exército ucraniano. Então não vou dar o ganho de território. Aqui, ó, perceba isso aqui, perceba toda essa rota que temos dos russos. Olha o que eu vou te falar, é bem importante agora, bem importante. O exército russo está fazendo recuos, mas recuos bem grandes nisso daqui, ó. Em toda essa frente de batalha, eles estão vendo que não está sendo interessante manter essa frente de batalha. Então veremos aí nos próximos dias um recuo do exército russo. O recuo ele não é imediato, ele vai acontecendo aos poucos, vão retirando as tropas da linha de frente e eles vão consolidar
de maneira bem forte, provavelmente, essas posições atrás dessas linhas de árvores aqui. Então eles vão conseguir consolidar uma posição bem forte aqui e abandonar o teórico avanço que eles teriam que fazer nessa frente de batalha. Por quê, né? Por que abandonar isso daqui? Aqui temos um rio, isso daqui é uma barreira natural. O exército russo vem tentando fazer, né, passar totalmente esse rio aqui. Eles estão tentando isso aí faz muito tempo, assim, a gente tá falando coisa de anos mesmo. Então eles estão tentando passar isso daqui faz muito tempo. Não tá rolando e os ganhos deles está sendo mais significativo na região de Toretsk, na cidade em si de Toretsk. Perdão, até errei, ó. O recuo russo, ele não vai parar aqui, ó. Ele não vai parar aqui, ele vai parar nesse canal aqui, ó, que temos aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para os senhores. Ele vai parar aqui, ok? Então as informações que eu tenho é que o exército russo ele vem fazendo um recuo aos poucos, ele vem tirando as tropas da linha de frente e vai fazer o recuo para cá. Não sei nem se é interessante para o exército ucraniano retomar essas posições. Provavelmente eles vão chegar no máximo aqui, né, na margem do rio mesmo, e manter as posições dele e ficar aqui, ó, nessa guerra, nessa linha de árvore, não tentar aumentar só a zona cinza que temos aqui. Então, tudo isso daqui provavelmente vai virar uma zona cinza e de poucos conflitos nos próximos, talvez meses aí, vamos ser bem largo, né, na questão do tempo. Perfeito? Já vamos falar mais a respeito daqui também, mas vamos para algumas notícias do dia, que eu quero passar bem rápido para você aí que é apoiador do russo. Eu acho que já até saiu do vídeo, não é mesmo? Mas ele fala, isso daqui é uma fonte russa, um importante soldado, tá? Russo, o soldado Gubarev. Ele fala, né, que os sucessos do exército russo têm um custo alto, na opinião dele. Mais de 1 milhão de soldados. Não sou eu falando, não é nenhum tipo de instituto falando, é o russo. 1 milhão de soldados. E isso daí mais se assemelha aí a um mas que eu não posso falar aqui no YouTube. Vamos dar uma passadinha a mais que ele fala também que o mundo inteiro já está observando que as nossas forças armadas russas não podem cumprir os objetivos que estão botando para nós. Então aquele negócio, né, de 2 semaninhas que ia vir 2 semaninhas já ia chegar até na Alemanha, né, em 2 semanas, não rolou. A Ucrânia a Ucrânia também é um inimigo, mas eles têm um inimigo interno. E o inimigo interno está impedindo a revitalização do exército, a mobilização da economia também e da sociedade. Isso daqui é um russo confirmando que tem problemas internos, que tem 1 milhão de soldados eliminados. Não sou eu falando, ok? Fique aí bem claro isso daqui. E aqui eu queria trazer um comentário que eu achei em uma publicação, eu queria saber a respeito da opinião dos senhores. Que ele fala que a Rússia está tendo mais moral, está tendo moral mais alta nessa guerra. E por quê? Porque eles não estão celebrando né, a eliminação dos soldados ucranianos dessa forma em contas pró-russas. Vocês odeiam russos mais do que se importam com os ucranianos. É triste dizer isso, mas a Rússia tem moral mais alta do que a Ucrânia nessa guerra. Ele diz que é por conta disso, porque o exército, o pessoal, né, que apoia a Ucrânia, fala muito, né, comemora a eliminação de soldados russos, comemora a vitória do exército ucraniano, mas a questão não é questão de palavra. O problema está no campo de batalha mesmo, de quem quis invadir, né, o país vizinho, o país irmão que eles consideram. Essa é a minha opinião. Queria saber dos senhores também, se os senhores concordam. Então a Alemanha vem aqui já ameaçando Putin, fala que o relógio ele está correndo e a Rússia deve concordar com uma proposta de cessar-fogo até o final do dia de ontem. Senão, vai enfrentar sanções. A Alemanha vem dizendo que está fazendo uma coalizão, provavelmente vai ser as piores sanções que rolou já desde o início da guerra. Veremos. Então os preparativos para novas sanções estão sendo feitos e tudo mais. E o Kremlin, ele fala, né, já dá uma resposta para a Alemanha falando que a linguagem dos ultimatos é inaceitável para Moscou. Não aceitamos isso. É impossível falar com a Rússia nessa linguagem. Vocês têm que entregar tudo para a Rússia. Beleza? E a Alemanha foi lá, né, e novamente emitiu o ultimato, né, falando que teria que ter um cessar-fogo de 30 dias ou vai ter mais novas sanções.
O Trump ele fala que ele quer ir também para a Turquia, e isso antes do Putin recusar ir para a Turquia. Ele queria encontrar os dois, ele queria encontrar o Zelensky e o Putin. Imagina essa mesa, hein? Imagina essa mesa. Então o Zelensky e Putin no dia 15 de maio, mas tinha um pequeno problema, né? O Kremlin diz que o Putin não vai para a Turquia. O próprio Putin confirma isso daí também, né? E aqui mais ameaças, né? Falando que os Estados Unidos já estão preparando também sanções caso o Putin não vá para Moscou, não vá e não aceite nenhum tipo de cessar-fogo. O Zelensky ele afirma uma coisa bem interessante. Ele não vai se encontrar com nenhum outro representante da Rússia em Istambul, exceto Putin. Então pode mandar Sergei Lavrov, pode mandar um astronauta russo. O Zelensky ele fala que não quer, ele quer encontrar diretamente Vladimir Putin. E esse encontro não acontece faz muitos anos, muitos. E aí vem o Trump. Ele fala que ele acredita que a Rússia né, vai concordar com o cessar-fogo de 30 dias. É isso. O Kremlin rejeitou a proposta do presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky de manter as conversas diretas com o russo Vladimir Putin em 15 de maio. Os altos funcionários russos denunciando a ideia como um teatro político, insistindo que Moscou não se envolverá sob nenhuma forma de pressão. Beleza? É um teatro político, né? O Putin não gosta de nenhum tipo de teatro político. Ele não gosta de esconder verdades, ele quer sempre da maneira justa, não é mesmo? E aqui o cessar-fogo que eu falo para vocês que não vai dar certo. Drone russo vinha aí com uma mensagem, essa mensagem aqui, que dizia: não haverá cessar-fogo. Meus senhores, entendam isso daqui, entendam de uma vez por todas. Você congelar a linha, você congelar da maneira que tá, para tudo, vamos parar tudo, não vai resolver o conflito. O Putin ele tem o poder de simplesmente falar para o pessoal, para de atacar e vamos ver o que dá. Acredito que mesmo se isso acontecer, não vai ter o congelamento total dos conflitos. Haverá aquele cessar-fogo extremamente quebrado que a gente já viu acontecendo na Páscoa, viu acontecendo no dia 9 de maio, que a Ucrânia ataca, os russos revidam, os russos atacam de um lado, a Ucrânia revida de outro, e fica nessa troca de tiros aí constante no campo de batalha. O que deveria acontecer? Putin falar para as tropas deles recuarem. Volta para trás, entrega o território e a guerra acaba. Bem simples na verdade, não é mesmo? Mas enfim, a guerra está bem longe aí de acabar. Pelo menos né, nos próximos dias aí o negócio vai ser difícil. Talvez ele acabe de outra maneira, com uma quebra interna e não com essa negociação que estão tentando fazer com o Vladimir Putin, ok? E aqui na região de Toretsky, o exército russo fez avanços e eu já comentei a respeito disso para os senhores. O exército russo ele estava fazendo umas coisas meio maluca, mas que infelizmente estava funcionando. De pegar uma ponta aqui, ó, que está fortificada, vou dar um exemplo aqui, né? Pegar uma ponta que está fortificada aqui e lançar soldados de maneira maluca mesmo, com apenas poucos equipamentos, sem comida, nem água, nem nada, e ver até onde esse pessoal chegava. Parecia que era até um negócio de aposta. Vamos ver qual que vai chegar mais longe. E aí, vez por outra, eles conseguiam chegar mais longe. E aí o exército russo mandava mais tropas para tentar auxiliar esses soldados que muitas vezes não conseguiam chegar a tempo. E no final de tudo virava um negócio aí, um moedor de carne que vocês já conhecem. O que aconteceu é que funcionou nessa flecha, então funcionou, eles conseguiram quebrar as defesas ucranianas nessa localidade que estavam ficando fortificadas aqui e nessa localidade, ó, no meio dessa flecha aqui. Eles quebraram. Aqui o exército russo conseguiu quebrar uma outra trincheira ucraniana aqui e a última trincheira nessa localidade é a última trincheira de Toretsky. Aí temos isso daqui, que é uma zona cinza, que o troca de tiro está acontecendo normalmente aqui. Só que eu falo uma coisa para os senhores. A Ucrânia se prepara novamente para outra transição no campo de batalha. A guerra de guerrilha, né, que acontecia na região de Toretsky, ela está chegando ao final. Está chegando ao final, não vai ter mais essa guerra de casas aqui e tudo mais, a intensidade vai diminuir bastante e a Ucrânia se prepara agora para uma guerra de terreno mesmo. Então vai aumentar bastante a zona cinza,
As forças ucranianas estão bem afastadas aqui já, preparando a retaguarda e tudo mais, principalmente nessa aqui, ó. Eles estão preparando a retaguarda nessa localidade e também estão preparando aqui, justamente por uma mudança que vai rolar. Então, se a Ucrânia não tiver forças para continuar isso daqui, e talvez por uma questão de estratégia mesmo, é necessário um recuo e você fortificar outras posições, ok? Aqui, né, se a Ucrânia conseguisse fazer uma força bem grande, eles conseguiriam fechar tudo o que mais, bombardear a linha logística. O que eu posso garantir para vocês, essa batalha de Torets que está sendo bem cara, mas uma das mais caras que eu já vi para o exército russo, tirando a batalha de Bakhmut, perfeito? Então o negócio está bem caro para o exército russo, eles não estão nem aí. Estão lançando mais carne, estão lançando. Eu queria falar para vocês que há 2 meses atrás o exército ucraniano chegou a cercar Toretsky. O exército ucraniano conseguiu fechar a região de Toretsky, porém eles não conseguiram limpar, então eles não conseguiram tirar todo o pessoal que estava dentro das casas aqui. E perceba uma coisa, que isso daqui tem prédios também, então a gente tem prédio aí de 6 andares. Você fazer a limpeza completa disso daqui é complicadíssimo. Então a batalha de Torets, que ela tá chegando ao fim, eu tô falando assim de coisa de 2 meses, tá? Então ela vai chegando ao fim aí nos próximos meses e há um preparo do exército ucraniano de manter as linhas de defesas para segurar e não deixar o exército russo avançar ali, ó, para outras cidades aqui. Tem Kramatorsk aqui também, fica mais longe aqui, ó, Kramatorsk, Slovianska é provavelmente o objetivo do russo aqui e fechar juntamente com a região de Pokrovsk. Perfeito? Essa é a posição que o exército russo pretende fazer, ó, essas 3 pontas aqui para ganhar Kramatorsk e para fechar a região de Toretsky, a região de Pokrovsk, perdão. Então é isso. Perfeito? E tivemos um avanço ucraniano também aqui, ó, bem pequeno, não é, foi uma limpeza de território, só que novamente, caro, foi caro para os russos, isso daqui foi caríssimo, caríssimo. Tanto isso daqui quanto um avanço que rolou aqui. Esse avanço estava rolando fazia 2 semanas. Fazia 2 semanas que o exército russo mandava tropas. E não é poucas tropas, não. A gente está falando assim de a cada ataque, né? Mais ou menos 9 a 10 motos, 3 veículos de transporte. Então o negócio aqui estava caríssimo, caríssimo. E custou caro o exército russo conseguiu conquistar aqui. Só que a gente já viu também o exército ucraniano retomando essa posição. Então poderá haver aí um avanço do exército ucraniano nessa localidade aqui de Mykolaiivka, ok? E aqui tivemos a limpeza de território da região de Pokrovsk. Novamente o exército russo fazia ataques aqui malucos, malucos mesmo, com motos, e não era nem veículos de transporte, aqui era moto e infantaria. Então vinha o pessoal com moto aí, 5 motos na frente, 10 soldados atrás, aí dividido em grupo de 2, e tentava conquistar a região. Eles conseguiam chegar ali, faziam uma pressão no exército ucraniano, o exército ucraniano segurava essas posições aqui, eles recuavam e ficava tudo isso. Aí, a partir de agora, né, o exército russo desistiu de manter os ataques aqui e provavelmente vão focar em outras posições aqui do exército ucraniano. Vamos para mais notícias do dia. Então tivemos aí, né, esse negócio de cessar-fogo, infelizmente não é o futuro dessa guerra, o cessar-fogo em si. Um comissário europeu responsável pela defesa apelou para uma integração entre as indústrias de defesa europeia e ucranianas. Eu falei isso no vídeo anterior. A Ucrânia deixou de ser um país que está sendo atacado pela Rússia e agora ela é um polo industrial militar. Então não tem como você abandonar a Ucrânia assim tão fácil agora. A Ucrânia faz muita coisa militar, está bem avançada tecnologicamente. Então ele fala, né, que só para isso ele precisa parar o Putin. Então, novamente, reforçando que a Europa não pretende abandonar a Ucrânia tão já, pelo menos, sem nenhum motivo plausível assim. E reforçando isso daí, né, a União Europeia já vai gastar 900 milhões de euros. É euros, tá? Não é dólar, não é real. Dos rendimentos do ativos russos congelados em armas para Kiev nas próximas semanas. Quase 1 bilhão aqui. E também previsto mais 1 bilhão para produção de drones e mísseis na Ucrânia.
Um dos problemas que aconteceu ali na região de Toretsk foi justamente a falta de drones. Os drones começaram a ficar escassos na região de Toretsk, também na região de Pokrovsk. Eles não estavam conseguindo manter a linha, a defesa em profundidade, a nova defesa em profundidade que o exército ucraniano fazia, que era manter uma nuvem de drones preparadas aqui, pronta para o ataque. Eles não conseguiram manter nem nessa região, nem na região de Pokrovsk. E agora, né, a União Europeia vem ajudando a Ucrânia a construir mais drones ainda. E aqui na região de Zaporizhzhia, eu falei a respeito de uma defesa antiaérea que foi destruída nessa localidade, na região de Zaporizhzhia. Então teve uma defesa antiaérea que foi destruída faz 2 semanas e essa daqui foi ontem. Nisso daqui, o exército ucraniano aproveitou e estão lançando, nesse exato momento, está tendo uma força, uma pressão bem grande com os caças ucranianos. Então eles estão tendo mais liberdade para atingir as posições russas com caças, justamente por conta dessas duas defesas antiaéreas que foram destruídas ao longo dessas 2 semanas. E aqui só para confirmar, né, que ele atacou 2 grupos de assalto ao mesmo tempo na região de Zaporizhzhia. Aqui na região da Crimeia, onde tivemos também uma defesa antiaérea destruída, aconteceu um ataque, ó, nessa ponta aqui, ó. Aconteceu um ataque do exército ucraniano em algumas posições russas, né? E aqui eu reafirmo aquilo que eu venho falando para os senhores. Região da Crimeia está extremamente difícil de conseguir informações. Então teve esse ataque, mas não tem um número, não tem exatamente. Temos aí algumas imagens de drone do ataque. Só que ninguém está arriscando, ninguém está querendo botar a cara e servir como fonte da região da Crimeia. Então as coisas não estão saindo dessa localidade, não tem nenhum tipo de informação. Quando rola um ataque, tem que saber das maneiras oficiais e as fontes informais, as fontes de campo, estão falhando e não estão conseguindo trazer totalmente a cobertura da região da Crimeia. E aqui vamos para mais notícia que um míssil russo, que foi construído pela Rússia, obviamente, mas foi encontrado 20 componentes dos Estados Unidos e outros países também, esse míssil russo. Então, esse míssil russo, chamado aí de S-8000, contém 10 microchips americanos. 10 microchips americanos. Enquanto isso, para a Ucrânia, não tem como ajudar tanto assim, tá? A Ucrânia tem que seguir da maneira correta, mas sem ajuda tão específica assim da indústria dos Estados Unidos. E aqui, outro país que está tentando ajudar a Ucrânia é a Alemanha. O novo governo alemão disse segunda-feira, ontem, que não discutirá novamente a entrega de mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia. Então aqui, né, ele fala especificamente agora do míssil Taurus, não é do geral, né, de cortar geral as informações de apoio para a Ucrânia. Ele fala especificamente do míssil Taurus, que foi subestimado como totalmente, né, como algo que vai ser entregado para a Ucrânia. Enfim, eu ainda tenho ali, muitas fontes falam a respeito disso, de isso daqui ser uma jogada da Alemanha de mandar mísseis Taurus, mas acalmar, deixar a linha vermelha passar de maneira mais calma, como aconteceu lá no começo da guerra. Não sei se vocês lembram, né? Mas os mísseis que chegaram para a Ucrânia foram proibidos de fazer ataques dentro da Rússia. E posteriormente, meses depois, o pessoal que entregou, né, esses mísseis para a Ucrânia autorizaram totalmente de maneira conjunta. Todos os países que fizeram entregas autorizaram de maneira conjunta a Ucrânia a atacar dentro do território russo. Então isso aqui foi interessante. Vamos ver se algum tipo de jogada. Vamos esperar mais notícias. No dia de hoje tivemos 10.070 soldados russos eliminados, 2 tanques, 14 transportes de infantaria, 62 sistemas de artilharia, 138 veículos e 100 drones. Tudo isso no dia 13/5. Falta apenas 2 dias para o encontro, né? Se é que vai rolar, não é mesmo? E outra coisa, eu queria lembrar os senhores. Hoje completa os 3 dias que o Donald Trump disse que ia ter um cessar-fogo já. Então hoje ele falou, não, daqui 3 dias vai ter um cessar-fogo, custe o que custar. E passamos aí o terceiro dia, nada aconteceu, perfeito?
No mais, gostaria de agradecer aos senhores, principalmente pelo apoio do vídeo de ontem aí, que eu vi que o pessoal estava defendendo meu português. E é aquilo que eu falei, repito, eu não sou uma máquina, eu não sou um robô. Eu trago informações de qualidade da maneira que eu posso. Enquanto isso, eu tenho que deixar de lado o português. Se eu estou focando em informação, eu tenho que focar totalmente. E não tem como eu melhorar o meu português. Um problema que eu tenho crônico já, um problema que eu tenho de educação, que eu tive de escola pública e tudo mais. Eu não consigo resolver isso de maneira rápida. São anos de vida, são mais de 20 anos de vida que eu venho cometendo aí esses erros de português. Então é difícil de recuperar tudo em uma semana, em um mês e tudo mais. Então agradeço ao apoio dos senhores, muito obrigado mesmo. E guerra é guerra.